Paulão, cara, eu queria agradecer que você está aqui conosco, eu sei que sua agenda é apertada, e chamar uma pauta que eu tenho certeza que o Paulo vai gostar. Essa eu peguei do Oi Luiz, eu achei legal a conjunção aqui de matérias. Primeiro, ele coloca, né, 11h59, a matéria Caixa Econômica Federal faz exposição cultural e põe Arthur Lira em lata de lixo. Presidente da Câmara aguarda Lula liberar nomeação para o comando da Caixa Econômica Federal e aparece de maneira derrogatória em mostra artística do Banco Estatal. E você tem em seguida, né, Arthur Lira. Lira mostra a força e impõe um novo presidente da Caixa. Olha que interessante isso, Paulo. Eu vou dar uma misturadinha de leve de pautas aqui, mas eu quero colocar aquele momento em que o Lula estava com as mulheres nos gabinetes da esplanada dos ministérios e o discurso feministoide, maravilhoso, entoado, encanteado por elas. Vamos lá. A gente tem o vídeo aí? Anunciar ao senhor, primeira mão, que a Caixa é o primeiro banco brasileiro e um dos poucos do mundo, e uma das poucas empresas, inclusive do Brasil do mundo, a ter hoje a maioria de mulheres na alta administração. Dos 12 vice-presidentes que nós temos, 6 são mulheres e comigo na presidência são 7. E isso é graças ao seu governo, à sua política de defender a igualdade de gênero, o salário igual, o respeito à diversidade. E é um fato inédito, né? No Brasil é um fato inédito e nós estamos muito felizes na Caixa com a sua orientação e com certeza com essa política a inclusão nesse país vai ser de verdade. Parabéns, eu espero que logo você tenha as 2 mulheres. Essa daqui é a verdadeira demonstração de força, poder e articulação em Brasília, Paulo Figueiredo. É um resquício disso que a gente precisa pretender e almejar enquanto oposição? Engraçado que esse vídeo ele é um exemplo do que se chama de dissonância cognitiva. E é muito interessante isso do ponto de vista psicológico para você analisar. Porque é quando o que você fala e o que você vê são flagrantemente diferentes e você não consegue perceber essa diferença entre o que você está falando e o que você está fazendo ali na hora, o que você está percebendo. Então, repara, eles falam assim, olha, presidente Lula, o fato de que nós temos mais mulheres do que homens é uma prova da sua política de igualdade de gênero. Aí o Lula vai... Igualdade. A gente tem mais mulheres do que homens, então isso é uma prova da sua política de igualdade. Aí o Lula vai e fala, eu quero que seja todo mundo mulher. E isso é uma prova da minha política de igualdade. Eu falo assim, mano, não é possível que você seja tão tapado que você não perceba que se você acredita em igualdade, e no caso existe uma diferença entre equidade e igualdade, mas se você acredita em igualdade, equidade, no caso, que é o que esses caras pensam, que é igualdade de resultados, você deveria ter metade do mulher e metade homem, e não todas as mulheres. Né? Mas é o exemplo ali da dissonância acontecendo ao vivo. Essas pessoas realmente acham que está bonito o que elas estão fazendo. Então, esse é o primeiro ponto dessa história. Aí, quando a gente entra na questão do Arthur Lira, da Caixa Econômica, etc., eu acho bacana porque dá para a gente desembrulhar algumas coisas. Primeiro, os dois mundos, né? Quem faz essa exposição da Caixa, quem aprova esse troço, não são os diretores da Caixa Econômica. São as pessoas que estão ali nos níveis mais inferiores. E você tem anos e anos e anos de aparelhamento dessa empresa estatal pública, que eu claramente defendo a privatização, porque eu sou radical como privatista. Muita gente diz, a Caixa e o Banco do Brasil não pode mexer. Eu falo, não pode mexer, é o escambau. Manda todos esses militantes para a rua e bota um sistema bancário para funcionar com agentes livres e privados. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Mas é claro que você pode ter algumas salvaguardas de operação para não prejudicar as comunidades menores, mas não tem nenhum motivo para ficar empregando esses militantes que estão lá embaixo, que estão ali dentro, e que estavam ali dentro mesmo durante o governo Bolsonaro. Ora, vocês nunca viram as exposições que o Centro Cultural Banco do Brasil fazia no Rio de Janeiro? É tudo de esquerda, é tudo militante. A Caixa Econômica, para baixo, ela é toda militante de esquerda, porque são anos e anos e anos
de aparelhamento de um pensamento sindicalista, de um pensamento... O Sindicato dos Bancários é um dos mais fortes do Brasil, né? Inclusive com o seu ex-dirigente envolvido em tantos escândalos de corrupção que a gente não dá nem tempo de falar aqui. Então, não importa quem estiver na diretoria, que embaixo você vai ter esses militantes. E o que esses caras... qual é a relação deles com Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, com esses caras todos meio desse centrão não ideológico? A relação deles é de ódio. A relação deles é de desprezo. Então, o Arthur Lira convive... o outro lado da moeda é que a relação do centrão, tanto com a esquerda quanto com a direita, é de absoluta indiferença. Eles olham esses caras... Por isso que o cara consegue ser aliado do Bolsonaro aqui no primeiro momento, o Arthur Lira, foi eleito com apoio do Bolsonaro, depois consegue ser aliado do Lula. Para eles, a discussão é de enorme indiferença. Por quê? Porque, no final das contas, para esses caras, só interessa uma coisa: grana. Grana, aliás, são duas coisas: grana e poder. Mas, geralmente, para eles, para esses caras do tipo Arthur Lira, o poder é um meio para a grana. O que é uma diferença de visão do PT, porque para o PT, em geral, a grana é um meio para o poder. E para o Centrão, o poder é um meio para a grana. Então a gente está vendo esses descasamentos. Do ponto de vista prático, de política do dia a dia, tem algumas consequências como essas que você falou. E eu tenho um pouco de medo disso. Tem duas formas de você ver esse cenário. A primeira delas é o governo Lula, mesmo com toda a quantidade colossal de emendas, de ministérios e etc. que ele liberou, ele não está conseguindo manter uma base no Congresso forte o suficiente para aprovar a agenda aloprada deles. Eles estão conseguindo comprar em parte, mas eles são tão aloprados que eles não estão conseguindo comprar tudo, né? Isso chegou a um ponto onde eles tiveram que perder a queda de braço em relação à Caixa e o Lula teve que entregar a Caixa. Essa é uma maneira de ver a história. A outra maneira de ver a história, e essa é a maneira que eu considero mais preocupante, é o fato de que, bom, será que agora o Lula conseguiu comprar o que faltava do Congresso? Será que isso era o que faltava, ou pelo menos um componente importante, neste processo que o PT vem fazendo, que eu avisei que aconteceria, de compra do Congresso Nacional desde o final do ano passado? Eles começaram isso quando o Lula estava na transição ainda. Será que agora, depois dessa compra, o Centrão ficou satisfeito e vai aprovar as medidas alopradas que o PT tem tentado promover dentro do Congresso? Essa é que é a questão que a gente vai começar a observar, e vai começar a observar muito a dinâmica de votação no Congresso nos próximos dias. Eu gostei muito da notícia envolvendo a Defensoria Pública. Eu não estava aqui com vocês, não sei se vocês comentaram, mas essa foi pelo menos uma excelente notícia. Desculpa, a Defensoria Pública, qual que é a notícia? A notícia foi vou até abrir, então, para eu não falar, eu gosto muito de ser preciso com as minhas palavras. Então, se vocês me permitirem, eu abro aqui, ó. Vou até usar o esquerdista do Igor Gadelha, do Metrópole, porque foi a notícia que os deputados tinham mandado aqui no grupo. Oposição usa DPU para alertar Lula sobre risco de indicar Dino ao STF. Após o governo ter sido derrotado na indicação para DPU, oposição no Senado promete repetir a dose caso o Lula indique Flávio Dino. Então, essa é uma pauta que eu não sei se a gente abordou aqui, mas é muito interessante. É interessante. Levou bloqueio no Congresso, no Senado, sim. Exato. Então, o PT indicou, o Lula indicou um defensor público, um DPU, né, um defensor público da União. Ele tem que ser sabatinado pelo Senado. E perdão por me alongar aqui, Marco, mas só porque a gente acabou entrando nessa pauta. Mas o governo indicou um DPU e ele, numa votação secreta no Senado, ele perdeu, acho que de 38 a 35, uma coisa assim, foi bem apertado, mas ele acabou tendo a votação rejeitada pelo Senado. E é a primeira vez que, pelo menos pelo que eu me lembro, aqui não fiz uma pesquisa histórica, que o Senado rejeita uma indicação do Lula. E eu estava aqui discutindo justamente aqui num grupo que eu tenho com alguns deputados e senadores, estava justamente nessa discussão aqui antes de entrar no ar, dizendo o seguinte: isso foi a coisa mais maravilhosa que vocês fizeram. Porque a impressão que estava dando
depois da aceitação tão fácil do nome do Zanin para o STF, é de que se tinha passado boi, ia passar boiada. Se vocês não tivessem imposto um limite, a próxima indicada para o STF ia ser a Janja. Porque se vale o advogado Lula, vale Flávio Dino, vale Pessias, porra, vale a Janja, vale a mina do café, vale qualquer um, porque o que o Lula passasse ia ser indicado. E o que o Lula indicasse passava. Então, eu acho que nesse momento, essa rejeição mostra um Senado mais forte. E a gente tem visto, e a gente tem falado aqui, inclusive comigo, mas semigo também, a gente tem falado bastante sobre esse clima no Senado que não parece ser tão bom. Sim. Então, parece que na Câmara o Arthur Lira já entregou, já se vendeu, é uma discussão, mas no Senado parece que o Pacheco não anda muito feliz e que a oposição começa a mostrar sinais de opa, aguenta lá, né? Uma coisa é um japonês, a outra coisa é um caucasiano. Agora, quando chega o negão do WhatsApp, vamos devagar. Então, eu acho uma boa maneira de mostrar que há limite.